Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. No Brasil, Psicodrama e Consciência Nacional, a visão de Vieira Pinto. Antes de passar rapidamente em revista algumas das modificações do método psicodramático promovidas no Brasil, cabe esclarecer alguns aspectos fundamentais a serem considerados quando se trata de compreender a história do psicodrama. No já citado Moreno, o mestre, Origem e Desenvolvimento do Psicodrama como método de mudança psicossocial, limitei o alcance da pesquisa ao período moderno, abrangendo apenas os séculos XIX e XX. Já neste volume, ampliei a perspectiva, incluindo as raízes do processo histórico a partir dos gregos, tanto no que diz respeito ao fenômeno da improvisação quanto à evolução do teatro terapêutico. Mesmo não pretendendo nem de longe esgotar o riquíssimo acervo acumulado durante séculos, aproveitado sobretudo por Moreno para formular novas ideias teológicas e filosóficas e novos métodos e técnicas de ação, penso ter demonstrado que esses recursos criativos não surgem do nada, nem apenas da mente genial do criador. Resultam de experiências concretas, vividas em contextos específicos, que procurei desvendar tanto no antigo como no novo continente. O próprio Moreno foi construindo suas contribuições de maneira gradativa, priorizando os encontros e, a partir deles e de uma contínua reflexão a respeito, as experiências de grupo e as formulações escritas. Inicialmente, foram textos de caráter poético e, em seguida, em prosa, tanto na forma de textos teatrais, ficcionais, quanto na de ensaios, muitas vezes anônimos e sempre em alemão. Muitas formulações conceituais, germinadas na Europa, acabaram sendo por ele desenvolvidas apenas no continente americano, no momento constante de formular, retomar, reformular, testar na prática, retestar, propor em rascunho, reescrever e assim sucessivamente, disposto sempre a reconsiderar ou a reconfirmar, e passando pelo crivo concreto de sua própria espontaneidade criativa, até a fase final da vida, quando chegou a abandonar o inglês, retomando exclusivamente o idioma alemão. No caso brasileiro, é possível observar certa lentidão no processo de modificações técnicas que vão sendo introduzidas no movimento psicodramático. Entre as explicações sobre o fenômeno, uma delas seguramente se deve à dispersão dos documentos produzidos pela fonte primária que compõem o acervo do Instituto Moreno, catalogado entre as coleções do Centro da História da Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Para que se tenha uma ideia da reduzida frequência a esse acervo, basta mencionar que, ao começar a frequentar essa biblioteca, a partir de 2012, eu estava entre os apenas 20 visitantes que tinham tido acesso aos papéis de J. L. Moreno. Essa documentação estava à disposição pública desde 1989, mas o número de pesquisadores interessados não chegava sequer a uma pessoa por ano. A razão desses comentários prévios é a de insistir na importância de optar por uma das formas específicas de pensar a própria realidade e a evolução dos processos históricos no país. Como se trata de um exercício de evidente caráter filosófico, recorro a um dos eminentes profissionais brasileiros dessa área, apesar de não estar entre os mais conhecidos e que foi considerado pelo próprio educador Paulo Freire como seu mestre, Álvaro Vieira Pinto. É dele a obra que melhor aporta os elementos-chave para a compreensão dos fenômenos relativos à consciência aplicados ao projeto de desenvolvimento nacional e extensivamente expostos nos 2 volumes de seu já clássico Consciência e Realidade Nacional. Importa muito observar que essa relação entre psicodrama e consciência é indispensável, uma vez que qualquer processo de mudança ocorrida por meio do método psicodramático implica necessariamente um dar-se conta de algo que antes da ação não havia sido percebido. Não há, portanto, como escapar da constatação desse fenômeno de tomada de consciência como pré-requisito para qualquer movimento de mudança psicossocial. O problema passa a ser detectar de que tipo de consciência se trata. É aí que entra Vieira Pinto. Dada a infinidade de pontos de vista individuais possíveis sobre o mesmo real, não haveria modos de descrevê-lo se, precisamente em razão dos supostos que todos têm, não estivessem forçados a se agrupar em reduzidos tipos e, em uma última análise,
a se apresentar em duas modalidades extremas, que chamaremos de ingênua e de crítica. Num caso como noutro, a consciência é sempre um conjunto de representações, ideias, conceitos organizados em estruturas suficientemente caracterizadas para se distinguirem tipos ou modalidades. Contudo, uma distinção fundamental se impõe. É preciso distinguir entre conteúdos da consciência e percepção, por ela própria, do condicionamento desses conteúdos. Criam-se, por este efeito, dois tipos radicalmente divergentes, sendo um aquele que apenas reflete sobre o mundo das suas ideias, o investiga, enriquece pela observação, pelo estudo, pela meditação, mas não inclui entre essas ideias a representação dos fatores objetivos de que elas dependem, ou mesmo nega enfaticamente tal dependência. Outro tipo será aquele que conhece a existência do necessário condicionamento das ideias que possui, busca relacioná-las a seus suportes reais, e sem deixar de organizar logicamente a sua compreensão, não exclui a referência obrigatória a um fundamento na objetividade. Seria pretensioso demais querer explicar em poucos parágrafos, sendo que esse filósofo precisou de 2 extensos volumes para caracterizar tanto a consciência ingênua quanto a crítica. Cabe, porém, pelo menos apontar outra afirmação significativa dele, a de que não há consciência privilegiada, ou seja, que todo fundamento, em qualquer condição de existência, pode dar origem a uma forma de pensar autêntica, para tanto, lhe bastando reconhecer os motivos que a determinam. Com tal afirmação, sustenta Vieira Pinto, desejamos excluir o princípio do aristocracismo, que atribuía a priori a certas personalidades o monopólio da verdade. Não há como deixar de associar essa crítica a atitudes aristocráticas com a reiterada posição igualitária defendida por Moreno entre as pessoas envolvidas por meio dos métodos psicodramáticos. Esse último plural é do psiquiatra. Ao dizermos que não há ponto de vista preferencial, agrega o filósofo, estamos afirmando que de qualquer ponto do espaço social é possível alcançar a consciência crítica da realidade. O apelo a Álvaro Vieira Pinto não para por aqui. Uma das noções básicas do que ele define entre as características da consciência crítica é o que chama de historicidade. O pensar ingênuo, sempre disposto a conservar o antigo, procede à interpretação do atual ou do emergente em função do passado. O pensar crítico, ao contrário, procura nas ocorrências de que é testemunha a fonte das ideias de que se servirá para compreendê-las. E não só não julga possuí-las de antemão, como não afirma que o método para alcançá-las seja sempre o mesmo. O processo, no seu movimento real, deve condicionar o método que, em cada período, permite formar as ideias necessárias a compreendê-lo. Como proposição constantemente válida há apenas esta, de ordem metalógica, suprametodológica, a de que o método é variável. Aquele que se mostrou útil no passado nem por isso tem assegurada a vigência futura. Aplicado ao psicodrama, esse raciocínio implica que estejamos abertos a modificações tanto no método quanto nas técnicas, em função de diferentes experiências que vão sendo feitas não só por profissionais experientes, mas também por novos profissionais que se incorporam ao movimento psicodramático, e ainda com base em novas leituras das fontes primárias, sobretudo dos morenos, que são realizadas. Admitir a validade das novas propostas é fundamental para que não caiamos na contradição de transformar em conserva cultural um método que se propõe justamente a desenvolver a espontaneidade, a criatividade e a curiosidade das pessoas. 2 exemplos concretos ilustram a conveniência de uma atitude aberta às mudanças. O primeiro está relacionado com a incorporação sistemática da 4ª etapa do processo psicodramático, isto é, a inclusão do processamento na prática profissional. A propósito, já tive a oportunidade de defender essa inclusão em diversas ocasiões, inclusive ao final do 3º Congresso Ibero-Americano de Psicodrama, realizado digitalmente em 2021 a partir de Montevidéu, Uruguai. Ao constatar que esse evento terminava sem qualquer oportunidade para que seus participantes processassem o vivido, ainda que sinteticamente, apresentei então, de forma pública, os seguintes argumentos que resumo aqui. É verdade que, quando Moreno pediu a Zerca que escrevesse um texto sintético sobre psicodrama, ela registrou, em 1965, que as sessões de psicodrama consistem em 3 partes:
o aquecimento, a dramatização e o compartilhamento do grupo após a dramatização. De fato, esse artigo foi incluído no terceiro volume do Psicodrama, conhecido em espanhol como Terapia de Acción y Principios de su Práctica. No entanto, sabemos que isso tudo não foi gravado em pedra. Quem esteve em Beacon com certeza conseguia participar, ao final do dia, das sessões de processamento na casa dos Moreno, com a presença do próprio médico, mesmo quando já idoso. Por outro lado, já na década de 1970, trabalhando na Unesco, percebi a importância da chamada educação ao longo da vida, educação continuada ou formação permanente. Além disso, vale a pena ter em conta que a prática do processamento também permite evitar o uso indevido da terceira etapa, o compartilhamento, para análises, discussões e reflexões de caráter racional. Também é fato que os congressos brasileiros de psicodrama, organizados pela FEBRAP, já provêem o processamento entre as etapas das chamadas vivências psicodramáticas, incluindo os principais pontos técnicos e teóricos utilizados durante a intervenção, conforme orientação aos autores, publicada, por exemplo, pela Comissão Científica do 22º Congresso, realizado por via digital em 2020 e retomada em 2022. Um segundo exemplo de modificações possíveis tem a ver com uma variação da técnica do duplo, ainda pouco conhecida e praticada, apesar de ter sido mencionada pelo próprio Moreno em agosto de 1966, na abertura do segundo Congresso Internacional de Psicodrama em Barcelona. Trata-se do duplo contrário, já contextualizada no capítulo 2, ou seja, segundo ele, enquanto o duplo amoroso estabelece a identidade com o protagonista, o duplo contrário tenta estabelecer a identidade por meio da contrariedade e da hostilidade. Mais de 50 anos depois, são raras as ocasiões em que se observa o uso dessa variante técnica. Este último exemplo, aliás, esconde outra dificuldade que muitas vezes nos impede de compreender o modo de pensar do próprio Moreno, quando tomado por uma lógica formal positivista. Também aí é útil buscar uma explicação no filósofo Álvaro Vieira Pinto, que propõe outra característica da consciência crítica, desta vez categorizada por ele como racionalidade. Depois de afirmar que são as leis da realidade que, transportadas para o pensamento, se tornam leis do julgamento lógico, Vieira Pinto observa: destas, a mais importante é a que conserva na ordem conceitual a mobilidade real dos fatos e dos objetos. O conceito deixa de ser representação ideal imóvel, o que conduziria à ilusão das verdades e valores eternos, para se mediatizar com o seu oposto, passando assim a formar novo conceito, onde se sintetizam os contrários dos momentos anteriores. Assim sendo, na totalidade do conceito agora pensado, acha-se incluída uma dualidade de sentidos, uma contradição, porém em forma de unidade, onde se identificam esses aspectos opostos. Logo adiante, o filósofo comenta: a visão dialética mostra a contradição instalada no âmago do pensamento, no interior da ideia, não porque resulte de confusão intelectual, mas precisamente porque reflete com plena verdade a mobilidade autêntica do real. Não há como deixar de pensar no próprio Moreno como alguém que não apenas vivia intensamente suas contradições de maneira dialética, mas que havia incorporado essa lógica à sua própria produção literária. Bastaria mencionar, a esse respeito, o caráter dialético da sociometria, que Moreno utiliza como título de uma das seções de Who Shall Survive, sua obra mestra, em que ele procura analisar justamente a atitude dialética do pesquisador sociométrico. Quer outro exemplo? A ideia de ambivalência da escolha, exposta por Moreno, sempre na sociometria. Como diz Vieira Pinto, este modo de pensar afasta o espírito das posturas dogmáticas, as quais têm por fundamento a crença de que as ideias são como são em caráter definitivo, levando a ter do mundo uma visão substancialista e estática, sendo o movimento considerado acidente, ao qual, em princípio, o pensamento não é adequado, pois seu domínio natural é o imóvel, o eterno. Enquanto esta fórmula é paralisante e convida a ver o mundo sob as espécies da quietude e recusa da novidade,
A concepção dialética não apenas está apta a produzir a verdadeira lógica, mas ao mesmo tempo estimula a inteligência a considerar os acontecimentos não na essência imóvel das coisas, mas na fluência com que se sucedem. Este é o ponto que mais nos interessa destacar. A racionalidade da consciência crítica consiste no nexo interno com que os acontecimentos se ligam uns aos outros, na razão imanente que determina o declínio de todo o aspecto atual da realidade, e sua necessária substituição por outro, contrário a ele, e cuja presença desde já se afirma pelo simples fato de que o atual não é permanente. Antes de terminar com este breve exercício de iluminação distinta da obra de Moreno, tendo como convidado o filósofo Vieira Pinto, cabe ainda aplicar outra categoria do pensar crítico desenvolvida por esse pensador brasileiro. Trata-se da ideia de totalidade. Ou seja, explica ele, o pensamento crítico descobre a conexão de todo objeto ou fenômeno singular a uma totalidade, de que é parte, e percebe não ser lícito considerá-lo fora da constante relação a essa totalidade. Enquanto isso, comenta Vieira Pinto, referindo-se à consciência ingênua. O entendimento primário recorta no real o aspecto que no momento lhe interessa e, mesmo quando conserve vaga menção do conjunto a que tal aspecto pertence, não leva em conta a natureza do todo, mas procura sempre isolar para melhor conhecer. Não há dúvida de que a lógica desenvolvida por Moreno se enquadra perfeitamente nessa categoria. Basta citar, por exemplo, um de seus postulados mais conhecidos, com o qual tem início sua obra magna. Um procedimento verdadeiramente terapêutico deve ter como objetivo toda a espécie humana. Nenhuma terapia adequada, porém, pode ser indicada, enquanto a espécie humana não for, de alguma forma, una e enquanto sua organização permanecer desconhecida. Para sair um pouco desse terreno batido, ou seja, de uma citação já usada à exaustão, vale a pena retomar o comentário feito por Moreno em sua autobiografia a respeito do famoso conflito que ele teve em Viena, em 1924, com o diretor da Exposição Internacional de Técnicas Teatrais, Friedrich Kaisler. É nessa ocasião que Moreno publica anonimamente Discurso perante o juiz. Ao observar que o objeto da controvérsia era um palco, o autor afirma que, como esse palco simboliza um todo oculto, ninguém será capaz de descobri-lo, visualizá-lo ou exigi-lo, a menos que carregue a totalidade dentro de si. E mais, somente a partir daí pode ser alcançada a verdadeira posição. O impostor que oferece uma parte se torna um traidor, inclusive nisso. Somente do conjunto saem as partes. Somente da mãe pode sair a criança. Por último, penso ser útil aproveitar esta visita intelectual de Vieira Pinto para mencionar outra categoria descrita por ele no âmbito da consciência crítica e que pode nos ajudar a acompanhar as modificações promovidas por agentes do movimento psicodramático brasileiro: a nacionalidade. Como vimos páginas atrás, tanto o próprio Moreno como Zerca haviam ressaltado a importância das diferentes culturas, ele mesmo comentando que será muito interessante acompanhar o progresso criativo e as modificações que os colaboradores latinos farão nesse novo campo. Para Vieira Pinto, o que a categoria de nacionalidade significa é que a consciência do mundo não pode ser individual. Ninguém vê a realidade como observador isolado e desinteressado, afirma o filósofo, que em seguida desenvolve seu raciocínio desta forma. O equívoco do pensador solitário, que as filosofias de qualidade apenas literária procuram converter em drama de consciência, é acreditar que pode ter com o mundo relações íntimas, quando tais relações são necessariamente públicas. Somente como consequência da ilusão que valoriza a meditação erimética, julga o pensador conhecer melhor a realidade quando abstrai do eco do pensar alheio no seu próprio interior, dedicando-se à vida contemplativa ou mesmo à ação isolada. O solipsismo de tal atitude o submerge num universo sem som, sem pontos de referência, sem diálogo, onde em breve o pouco que ainda houvesse de objetividade no seu pensamento se esvai no mundo de fantasias onde passa a viver. Depois de rebater essa ideia do pensamento como produção monádica, oriundo de seres racionais unitários, independentes e incomunicáveis, Vieira Pinto insiste no pensar como efeito social,
produto do modo coletivo, como um grupo humano se comporta em face das coisas no trabalho pelo qual se esforça por apropriar-se delas em seu benefício. Para ele, portanto, todo pensamento é um dizer comum, donde a imprestabilidade e o desvario a que se condena o pensador que se dispõe a abandonar a comunidade, na quimérica presunção de assim conquistar condições de melhor e mais verídica meditação. Além do mais, agrega o filósofo, ao se enclausurar nas muralhas dos conventos ou reclinando-se nas nuvens da especulação pura, tal pensador solitário estará traindo a função e a dignidade próprias do pensamento, impedindo-o de se tornar força transformadora das condições materiais da existência, com o fim de oferecer ao homem uma vida mais rica de bem-estar físico e de satisfação espiritual. Diga-se de passagem, é nessa mesma linha de pensamento comunitário que se inscreve grande parte da produção do jovem Jacob Moreno Levi. Como contém Moreno, o mestre, trata-se do período que vai desde seu engajamento no grupo que desenvolveria a religião do encontro, sob a influência do filósofo e amigo Ryan Kelmer, até a fase final de sua permanência na Europa, com a já mencionada aquarela judicial com Fred Kreisler, e o respectivo discurso perante o juiz, traduzido posteriormente ao inglês como Speech Before the Judge on a Doctrine of Anonymity. Diferentemente do proposto Moreno, no entanto, que a partir da experiência vivida em Chemnitz com a cena do Cristo em praça pública, passa a adotar, desde os 14 anos, uma perspectiva destinada a envolver a humanidade como um todo, Vieira Pinto pondera. Entretanto, a comunicação obrigatória que estamos vendo, preciso ter com os outros homens não implica que tenha de reportar-me imediatamente à totalidade da espécie humana. Antes, ao contrário, a consciência da realidade exige, nas condições históricas atuais, o parcelamento necessário da comunicação, determinando que uma parte apenas dos homens forme em comum comigo aquilo que é a nossa consciência. Em virtude do caráter de historicidade, ficamos sabendo que o movimento da consciência não se faz abstratamente, mas em concreto, sobre suportes materiais. Não se trata aqui de teorizar sobre a nacionalidade de forma abstrata, mas de situá-la em nossa condição brasileira. As modificações dos métodos ocorridas e por ocorrer no movimento psicodramático precisam levar em conta a cultura nacional, por mais complexa que essa realidade possa parecer. Nesse sentido, é importante, por um lado, que as propostas de psicodrama criativamente desenvolvidas estejam relacionadas com as manifestações culturais de nosso povo. Um bom exemplo concreto, como se verá a seguir, é o chamado Tatadrama, cujas raízes se encontram na produção artesanal das mulheres do Crato, Ceará. Não por acaso, aliás, o psicodramatista Zoli Figuch organizou Samba Drama, a arena do psicodrama brasileiro, reunindo uma série de contribuições psicodramáticas, práticas e teóricas que refletem a diversidade criativa dos métodos em âmbito nacional. Não custa salientar, por outro lado, a importância de reconhecer uma dimensão política assumida pelo psicodrama, tanto em seus aspectos individuais privados quanto sociais coletivos. Afinal, apesar de isto nem sempre ficar claro junto àqueles que adotam as ideias e as propostas de Moreno, ele nunca escondeu sua opção política pela democracia. Mesmo antes de emigrar para os Estados Unidos, por exemplo, resolveu optar por esse país em vez da União Soviética, entre outras razões porque preferiu ser a parteira para um modo de vida incoerente, confuso e democrático do que o comissário de um mundo altamente organizado. Já no novo continente, são inúmeras as situações nas quais o desafio pela opção democrática aparece em várias de suas obras, começando com seu livro principal, Quem Sobreviverá?, cuja edição de 1953 traz tanto resultados de um teste feito em 1931 com crianças de uma escola do Brooklyn, em Nova York, a respeito de contrastes entre um padrão autoritário versus democrático, quanto os resultados de sua extensa pesquisa junto à conhecida comunidade de meninas adolescentes de Hudson, tratando de identificar nelas métodos autoritários e democráticos de agrupamento.
De modo ainda mais explícito, no segmento intitulado O Caráter Dialético da Sociometria, Moreno não hesita em afirmar: a sociometria pode bem ser considerada a pedra angular da ciência da democracia, ainda não desenvolvida. O chamado processo democrático não é realmente democrático, enquanto as grandes esferas dos processos invisíveis descobertos pelos procedimentos sociométricos não forem integradas ao esquema político da democracia, tornando-se parte deles. Também com relação ao psicodrama, é fácil identificar a subjacente proposta democrática do método. Um exemplo claro dessa atitude de Moreno pode ser encontrado, como já tive a oportunidade de demonstrar, em Moreno, o Mestre, quando o psiquiatra apresenta, em agosto de 1946, a técnica da entrevista invertida. Essa e outras indicações deixam clara sua posição de horizontalidade ao lado dos participantes das sessões psicodramáticas. Usando as palavras de Moreno, do ponto de vista do diretor, essa posição de entrevista tem a vantagem de que, quando ele chama um sujeito para se sentar ao lado dele para a entrevista, ambos estão no mesmo nível, são iguais. A natureza democrática do método fica ainda mais evidente quando, veremos no próximo capítulo, trato de buscar pontos comuns entre o psiquiatra e o educador brasileiro Paulo Freire. Em meio aos aspectos mais claros de convergência entre eles são apontados justamente o objetivo fundamental de ambos de possibilitar, por um lado, a liberação das pessoas por meio da ação e da correspondente tomada de consciência, e por outro, a busca de uma crescente autonomia que permita aos indivíduos decidir por conta própria a respeito de sua própria vida. Em ambos, estamos diante de propósitos eminentemente políticos que, formulados em campos profissionais diferentes, um no âmbito da saúde, outro no da educação, convergem para a construção de relações menos opressoras, mais humanas e mais democráticas. No trato dessa dimensão política, vale a pena destacar as reflexões de 12 profissionais expostas em Por uma Vida Espontânea e Crítica, Psicodrama e Política. Na realidade são 13, porque há que contar também a prefaciadora, Maria Cristina Gonçalves Vincentim, psicóloga e professora, com seu texto breve. Ela não vai por meias palavras quanto às pistas desenhadas pelos ensaístas. É necessário que se desdobrem numa política com P maiúsculo. Caso contrário, ficamos num barco com um potente motor, porém sem direção, consistência nem consequências.